Diagnóstico auditivo de criança a partir dos 6 meses começa pela audiometria e muitas vezes encerra na audiometria, tá? Mas e as crianças que não têm 6 meses ainda? Ou uma criança que está com desenvolvimento atípico, né, que não lateraliza e daí por diante. Como que eu vou fazer o diagnóstico auditivo dessa criança? Oi, gente, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Júlia Valente, sou professora aqui da Fono Online da área de audiologia. Já temos alguns cursos, né, que englobam desde a avaliação infantil à avaliação adulta. E estou aqui novamente para falar com vocês um assunto que eu acho muito importante. E esse aqui eu acho mais importante ainda, porque eu acho que é uma coisa que é pouco dito de forma clara, que é como eu vou avaliar uma audição, né, a questão auditiva de uma criança ou de um bebê até os 6 meses de idade. Então, hoje a gente vai entender um pouquinho a lógica por trás disso e como é que a gente tem que fazer essa avaliação. Por que que eu pensei em vir conversar, deixar claro como que isso tem que ser feito? Porque, assim, quem já viu algum curso meu, quem me conhece, outros audiologistas, otorrinos e pediatras que estão mais envoltos, né, nessa questão de avaliação auditiva infantil, a gente costuma dizer, né, a partir dos 6 meses, o primeiro exame para avaliar a audição de uma criança que a gente vai pensar é na audiometria. Claro que existem técnicas, VRA e daí por diante, mas se a criança sustenta o troncozinho dela, tem um desenvolvimento típico e consegue lateralizar, é a audiometria que eu vou fazer, pelo menos a princípio, para identificar alguma questão auditiva, né? Seja essa criança só um monitoramento, seja essa criança após uma otite, seja a criança uma suspeita de perda auditiva. Pode ser que só a audiometria não seja bastante, que eu precise de exames complementares? Pode, mas em muitos casos a audiometria resolve ou tira a dúvida ou dá aquela informação que se queria. Então é por isso que a gente bate muito na tecla que a partir de 6 meses, o exame dito padrão ouro ou o primeiro exame que tem que se fazer é a audiometria. E a gente bate muito nisso, não sei como é na região de vocês, mas, por exemplo, aqui em Salvador, onde eu moro, porque a gente vê que a criança até uns 4 anos de idade, que é mais ou menos quando ela começa a fazer uma audiometria bem parecida com a do adulto, sabe? Que não precisa ser lúdica, que não é VRA, normalmente só se pede audiometria a partir dessa idade. A criança entre os 6 meses, que eu falei com vocês que a partir daí dá para fazer audiometria 4 anos, eu não sei, porque as pessoas elas não pedem audiometria, talvez por não ter lugar que saber, que faz, por desconhecimento, e ficam pedindo bera, e muitas vezes pedindo bera de forma errada, sendo que a maioria dessas crianças responderiam para a audiometria, sabe? O bera de uma criança um pouco maior, como é que essa criança vai dormir? Como é que uma criança de 3 anos vai dormir? Então, às vezes, a gente só consegue fazer sobre sedação, é um exame mais caro. Então, assim, a gente bater sempre na tecla, a partir de 6 meses é a audiometria. Vai ter uma criança ou outra que não vai responder para a audiometria? Vai. Então, aí, essa criança, a gente lança a mão de exame objetivo. Então, assim, se vocês verem meu curso de áudio infantil, ou alguma vez que eu já falei sobre áudio infantil, vocês vão ver várias vezes eu falar isso. Diagnóstico auditivo de criança a partir dos 6 meses começa pela audiometria e muitas vezes encerra na audiometria, tá? Mas e as crianças que não têm 6 meses ainda? Ou uma criança que está com desenvolvimento atípico, né, que não lateraliza e daí por diante. Como que eu vou fazer o diagnóstico auditivo dessa criança? Essa sim é a população que sempre a gente vai lançar a mão dos exames ditos objetivos. Quais são esses exames ditos objetivos? Emissão autoacústica, imitanciometria e os PEATs que a gente tem, né? PEAT neurodiagnóstico e PEAT frequência específica. Nessa população a gente não tem o que fazer. Até nasceu 6 meses de idade, a gente não tem o que fazer, o diagnóstico tem que ser por aí. E mesmo tendo que ser por aí, muitas vezes a gente vê pedidos e encaminhamentos errados. Quando que você vai receber um bebê tão pequenininho para fazer um diagnóstico auditivo? Muito provavelmente numa falha de triagem auditiva. Claro que podem, em raras exceções, a criança teve uma meningite depois, mas normalmente essa criança ela vem para a gente porque ela falhou no teste da orelhinha. Ah, então vamos esperar
ela fazer 6 meses, porque aí a partir de 6 meses, mais ou menos, eu consigo fazer a audiometria. Aí também não, a gente sabe que o diagnóstico precoce, ele é fundamental. A gente tem uma meta a ser alcançado, que aqui em Salvador está bem longe de ser alcançado, que é fazer a triagem com 1 mês, em caso de falha, a gente ter o diagnóstico até 3, para, se for para reabilitação, né, se for alterado mesmo, com 6 meses essa criança já está na reabilitação, seja com aparelho, o que seja, certo? Então, não, a gente não vale a pena a gente esperar. Se a gente tem como fazer esse diagnóstico, tá? Parte boa, esses exames objetivos, eles podem ser feitos com a criança dormindo, né? Na verdade, prioritariamente, é que ele seja feito com a criança dormindo. Como eu tenho uma criança muito pequenininha, é muito mais fácil. Aí a criança vai acordar um pouquinho, você bota para mamar, daqui a pouco ela dorme direito. É infinitamente mais fácil você fazer exames objetivos de uma criança de 3 meses do que de uma criança de 2 anos e meio, né? Então, a gente também tem que se aproveitar disso, tá? Então, vamos pensar um pouquinho cada um desses exames objetivos, como é que eles podem contribuir. O ideal é que todos sejam feitos, tá? A gente não fique nem só com a emissão, que não dá diagnóstico, nem só com a imitância. Eles têm que se complementar. Do mesmo jeito que eu faço, por exemplo, uma audiometria e eu penso, a imitância está compatível com a tonal está compatível com o teste de fala. Aqui o raciocínio é mais ou menos o mesmo. Vai ser o BER, a frequência específica, o PA de frequência específica, que vai dar o limiar mesmo, mas os outros exames vem para ajudar a complementar. E até para, em caso de alteração, a gente conseguir ter um topodiagnóstico melhor dessa alteração. Porque é só falar, não, essa criança tem uma perda auditiva, às vezes é muito pouco. Essa criança ela tem uma perda auditiva condutiva, essa criança ela tem uma perda auditiva retrococlear, problema no nervo. Não, essa criança ela tem uma perda auditiva sensório-neural. A gente sabe que o tipo de perda auditiva influencia muito na forma de reabilitar. Então, também é importante que a gente consiga dar o diagnóstico não só da presença, né, de um problema, mas como que eu posso tratar esse problema, tá? Então, vamos primeiro pensar no teste da orelhinha, nas emissões autoacústicas. Quando a gente está falando de teste da orelhinha, a gente está falando de um protocolo de triagem que não vai dar diagnóstico. Então, assim, falhou, quer dizer que não houve? Não. Falhou, quer dizer que houve? Não também. Falhou quer dizer preciso ir para o diagnóstico, porque só com a triagem eu não consigo ter certeza que essa criança ouve bem, tá? Se vocês têm dúvidas dessa questão, a gente tem até lá no nosso site um curso de como deve ser um serviço de triagem auditiva, que a gente conversa bastante dessa logística de entendimento de triagem, tá? Então, assim, a criança falhou na triagem, ou teve qualquer outra coisa até os 6 meses de idade, chegou para mim. Vou fazer a emissão acústica, produto de distorção de preferência, porque ela tem especificidade de frequência. Eu consigo ver como é que está a emissão em 1.000, em 2.000, em 3.000, em 4.000, na frequência que eu quiser. E se eu tiver uma emissão presente, eu vou pensar que eu tenho integridade de cóclea naquela frequência, então vamos supor que em 1.000 foi presente, 1.000 tem integridade, e que eu também não tenho problema de orelha média, que apesar da emissão acústica não avaliar a orelha média, avaliar a cóclea, ela é sensível a alterações de orelha média. Pensando ainda nesse quesito de orelha média, a gente vem com a imitaciometria. Porque, por exemplo, eu tenho um paciente que falhou, que está dando todas as emissões ausentes. Será que é um problema sensório, uma perda sensório, né, sensorial, células ciliadas? Ou será que ele está com uma questão condutiva que está interferindo? Só com a emissão eu não consigo saber. Aí eu venho e junto a imitância. A imitância a gente vai avaliar a integridade de orelha média, vai ver se está tudo bem. E, além disso, ainda dá uma ideia de limiar com os reflexos acústicos. Além de ver um pouquinho dessa via, né, de reflexo, como é que está acontecendo. Para entender melhor como que, a partir do reflexo, a gente consegue pensar em limiar auditivo, integridade de via, a gente também tem um curso só de imitanciometria lá na Fonoline. Lembrando que, se eu for fazer timpanometria com crianças abaixo de 6 meses, existe uma sonda específica de 1.000, enquanto que acima de 6 meses, e nós adultos, a gente usa 226, que é mais comum, né? Então, eu vou ter emissão para avaliar o sensório, vou ter imitância para avaliar como é que está a orelha média, e aí eu chego nos PEATs, vamos dizer assim, né? Quando a gente vai fazer o PEAT, a primeira parte a gente precisa fazer um neurodiagnóstico dessa criança, a gente vai fazer com PEAT clique. Eu preciso ver se esse nervo está funcionando, até porque eu vou usar esse nervo para pesquisar limiar auditivo, né? Então, eu preciso ter um nervo que seja íntegro.
fiz o neurodiagnóstico, e lembre que para eu conseguir ter resposta e dizer que o nervo está ok, eu preciso que essa criança ouça, né? Se a gente tiver uma perda profunda, a gente não vai conseguir ter resposta. Aí eu passo para o frequência específica, que aí o conversão é que a gente pesquisa o limiar eletrofisiológico em 500, 1002 e 4 das duas orelhas, tá? Dando alterado, o ideal é que a gente faça essa mesma pesquisa por via óssea, né? Porque normalmente a gente faz com um fonezinho de inserção por via aérea, justamente para tentar determinar o tipo de perda auditiva que essa criança tem, tá? O que acontece muito? Acontece muito de sim, até se pedir o PEAT na falha, mas pede o PEAT clique, né? Às vezes não fala nem que é uma pesquisa de limiar, escreve só PEAT. E são exames completamente diferentes, né? A gente tem PEAT automático, que é para triagem, a gente tem PEAT neurodiagnóstico, a gente tem PEAT pesquisa de limiar. Então, o ideal é que se faça a pesquisa de limiar, tá? Não sei como é na cidade de vocês, aqui em Salvador não é tão acessível. A gente não tem nenhum plano que cubra pesquisa de limiar, e é particular todos, né? E são poucos lugares que fazem. Então, assim, também a gente tem assim, um atraso nessa demanda. A gente não tem crianças com tantos 6 meses assim, chegando para diagnóstico, mas a gente tem que tomar muito cuidado se a gente for fazer pesquisa de limiar com clique, porque, no fundo, ele não isenta que a criança tenha uma perda auditiva. Eu não estou conseguindo olhar a frequência de 1000, a frequência de 2 e a frequência de 4. Eu estou olhando várias frequências juntas, de 2 a 4. É a mesma raciocínio de transiente para a de distorção, tá, gente? Então, o ideal para um diagnóstico de uma criança até 6 meses de idade, se a gente for pensar do PEAT, é que faça o neurodiagnóstico com clique, mas depois a gente faça a frequência específica, tá? E aí, por fim, que eu nem falei lá no começo, porque eu acho que é um exame que está começando a ser utilizado e eu acho que ele tem muita potência de crescer na parte clínica, é que a gente pode lançar também o nome do exame que chama estado estável. A ideia do estado estável é substituir o PA de frequência específica, tá? Hoje em dia, a maioria dos usos são os dois juntos. Então, eu faço frequência específica, que apesar de ser objetivo, precisa que eu esteja lá, que eu, quanto examinador, diga qual é a resposta, e faço junto para confirmar os meus achados do estado estável, que não depende da nossa resposta. Assim, não é a gente, fonoaudiólogo, que vai analisar o resultado. A gente cola os eletrodos, a gente dá um som no ouvido do paciente também, mas é uma análise estatística que o equipamento faz para te dar a resposta, e ele te diz o limiar eletrofisiológico em 500, 1000, 2 e 4, tá? Qual que é a grande vantagem do estado estável versus frequência específica? Frequência específica eu vou pesquisar 1000, depois eu vou pesquisar 2000, depois eu vou pesquisar 4000, eu tenho que fazer uma pesquisa de cada frequência separada, como são 4 de cada lado, a gente vai ter 8 pesquisas e isso torna um exame bem mais demorado. Se a gente pensa que é um exame que a criança precisa dormir, tempo é recurso, né? O estado estável, ele consegue pesquisar as 8 de uma vez só, tá? Então, mesmo que você tenha um exame com perda auditiva que tende ao exame estado estável demorar um pouco mais, ele continua sendo mais rápido que o frequência específica. O que eu preciso tomar muito cuidado quando falando do estado estável? Ele sofre interferência de alterações retrococleares. Então, para eu fazer um estado estável, eu tenho que ter feito um PEAT clique e eu saber que está tudo ok. E ele também sofre interferências de perdas com componente condutivo, tá? Então, se a gente tem uma imitância alterada, por exemplo, uma suspeita de um componente condutivo, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for fazer estado estável, tá? Aqui também, se a gente não tem ainda bem estabelecido frequência específica, o estado estável está bem longe. A maioria das pessoas que eu conheço usam o estado estável para complementar a avaliação e não somente ele para fechar o diagnóstico auditivo. Talvez a gente fale pouco do diagnóstico auditivo dessas crianças até 6 meses, porque elas não chegam com 6 meses para a gente, né? Ou com menos de 6 meses. A gente tem muito caso de crianças que estão chegando porque não estão falando. E aí essa criança já passou de 6 meses há muito tempo, já está com 1 ano, o que é um absurdo, porque a triagem está aí para fazer com que elas cheguem antes,
tá? Então, acima de 6 meses, a princípio a audiometria, e a depender do que a gente encontrar e da suspeita, né, diagnóstica, a gente usa os exames complementares para complementar isso. Abaixo de 6 meses tem que ser eletrofisiológicos, eletroacústicos, imitância. Então, emissão, imitância, o PEAT para neurodiagnóstico, o PEAT frequência específica, e se vocês puderem também, o estado estável. Certo? Espero que tenha ficado mais claro. Às vezes a gente, né, nem trabalha com isso, mas quer montar um serviço ou quer entender um pouco mais e daí por diante. Então, acho que a gente ouve falar muito das outras idades, mas nunca ninguém fala claramente como é que a gente faz o diagnóstico para essa população tão pequenininha. Eu queria pedir para vocês se inscreverem, dar aquele like, olharem o nosso canal. A gente tem coisas da áudio, mas a gente também tem diversas outras, né, especialidades da fonoaudiologia. E também visitar a gente lá no site, que aí vocês vão ver todos os cursos direitinho. Existem alguns cursos gratuitos também, que eu acho que são bem legais para vocês. Espero que tenham gostado. E mês que vem eu volto para a gente conversar sobre mais alguma coisa muito legal sobre a biologia, tá bom? Abraços!